Sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Vamos dar início aos trabalhos dessa noite. Gostaria que todos me acompanhassem na prece para a abertura dos nossos trabalhos. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médios que encarregaste de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-lhes como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Filhos, nós vemos cada vez mais frequência vocês darem importância demais para opiniões negativas ao seu respeito, opiniões negativas a respeito de pessoas que vocês amam. A gente vê cada vez mais situações difíceis se transformando em algo muito maior na vida de vocês. A gente vê cada vez mais vocês querendo se comparar e se colocar em locais, em situações que não cabe a vocês neste momento ou mesmo nesta encarnação. E isso gera, filhos, uma série de frustrações em vocês, porque parece que nunca conseguem atingir um objetivo final na encarnação. Nós vemos muitos encarnados chegarem até nós, conversarem conosco lá em cima, e basicamente é uma frustração generalizada com a encarnação de vocês. Eu não gosto do meu emprego, eu não gosto da minha aparência, a minha saúde não está boa, as pessoas que eu convivo não são fáceis, eu não consigo me distrair. Reclamação em cima de reclamação. E por isso eu venho aqui mais uma vez para tocar nesse assunto com vocês, filhos. Eu venho aqui mais uma vez para lembrá-los que o que é negativo não precisa, não deve ter um local de destaque na sua vida. Opiniões negativas a seu respeito não devem ser tomadas como uma verdade absoluta. Se aquilo te magoou, se aquilo te fez mal, e principalmente se aquilo ali não é a verdade, por que você está guardando no seu coração essa informação? Se aquela pessoa te magoa, se aquela pessoa não te faz bem, por que você está considerando tanto a opinião dela e fazendo tanta questão da presença dela na sua vida? Se determinada situação está te trazendo um desconforto gigante, está te trazendo uma infelicidade, às vezes te adoecendo emocionalmente, por que você permanece nela? Vocês não precisam se colocar o tempo todo em um local de sofrimento, em uma situação de sofrimento. Deus, Ele está com você o tempo todo te auxiliando. É o que a gente repete incansavelmente nessa casa de oração. Existem problemas, existem situações difíceis, às vezes muito difíceis,
que vocês precisam passar. E vocês já estão capacitados para enfrentar isso, porque lá no seu planejamento reencarnatório, você planejou esse sofrimento, porque por algum motivo você precisa dele. E com isso, a capacitação para lidar com esse sofrimento também lhe foi dada. Então é só você manter a sua fé. É só você continuar crendo que Deus está com você, que a espiritualidade de luz está com você. Só tentar manter o seu equilíbrio, que as coisas vão se resolver. Agora existem problemas que vocês adquirem ao longo do trajeto, que vocês trazem para a vida de vocês de forma completamente desnecessária. Ficam aí no celular de vocês se comparando o tempo todo com outras pessoas, com outras situações e trazendo sofrimento a vocês. Comecem a burilar o que vocês realmente precisam reter de informação. Comecem a ser mais criteriosos com os sentimentos que você guarda no teu coração. Vocês estão emocionalmente adoecendo, filhos. Infelizmente, a gente vê que é uma geração de encarnados que está vindo cada vez mais triste até nós conversar conosco, e problemas emocionais. Então comece a fazer coisas que te tragam felicidade. Comece a conversar com pessoas que te animem. Comece a valorizar opiniões que te façam crescer. E não necessariamente as opiniões que te fazem crescer são as positivas. Às vezes uma crítica é muito construtiva. Mas saiba avaliar qual crítica é construtiva e qual informação você não pode fazer nada com aquilo. E não transforme isso em sofrimento. Cuidem da cabeça de vocês. O emocional, filhos, gera uma energia muito grande. E se ele está abalado, essa energia grande é negativa. E essa energia grande negativa vai atrair espíritos e energias também negativas. E daí vira uma bola de neve. Parece que você não encontra felicidade porque os seus olhos estão vendados. Você não consegue enxergar a felicidade porque você só está valorizando a tristeza e o sofrimento. Não façam isso. Sejam mais criteriosos com o que vocês guardam aqui e aqui. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema de hoje da psicografia é uma nova versão da minha vida. Agora vejo que não foi apenas a minha vida difícil. Após vir várias vezes a essa casa, ouvir palestras e ficar junto com outros irmãos no momento da psicografia e ouvir outros relatos, eu mudei aquilo que gostaria de falar. Às vezes nos comparamos com outras pessoas e pensamos que a nossa vida é ruim e que todo mundo é feliz, menos eu. Mas aqui no plano espiritual, eu vi que tudo não passa de aparência e mentiras. Eu já cheguei perto de irmãos encarnados que muitos invejariam e eu passei mal devido à energia daqueles irmãos. A aparência, ou o que a pessoa demonstra, não significa nada perto do que ela sente. Tem muitas pessoas que têm tudo, mas não sabem lidar com os próprios sentimentos e como se sente em relação ao mundo. Eu também me senti assim, mas aos poucos descobri que o meu problema era falta de gratidão e excesso de comparação e ambição material. Eu sofri quando desencarnei, porque não queria abandonar os meus bens e tudo que juntei. E por mais que fosse muito, quando eu me comparava a outros mais ricos que eu, era pouco. Quando eu comecei a frequentar essa casa, eu pude ir a uma reunião de vocês encarnados e uma vez eu vi um irmão convidando outro irmão para psicografar. E eu também pedi a ele, pois queria muito psicografar. Eu me revoltei muito porque não permitiram. Eu fiquei apenas olhando e ouvindo outros irmãos por várias vezes. Mas mal eu sabia o quanto seria importante apenas ver e ouvir. Assim, eu mudei a versão da minha história. Comecei a ver que tinha irmãos que tinham sofrido muito
e necessitavam dessa oportunidade de conversar e desabafar, e que na realidade eu não tinha nenhum motivo para reclamar e falar tudo o que eu falava. O problema é que na vida as coisas não tinham ocorrido como eu esperava, e eu agia como se tudo tivesse que acontecer de acordo com a minha vontade. Quero agradecer aos irmãos que organizam os trabalhos e a psicografia. Graças a vocês, comecei a enxergar melhor a minha história, parar de reclamar, começar a estudar e aprender mais e me propor a ajudar mais, pois tenho muitos irmãos necessitando de ajuda, o que não era meu caso. Muito obrigada. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz honesta esteja com cada um de vocês. Como vocês podem notar, a gente repete muito aqui que no plano espiritual as coisas não mudam muito. Nós continuamos, às vezes, reclamando, achando sempre que os nossos problemas são maiores que os problemas dos outros, as nossas dores e dificuldades são maiores que as dores dos outros, e às vezes continuamos levando a vida mesmo no plano espiritual da mesma maneira, porque esse é o grande entendimento que vocês têm que ter em relação à morte. Morrer é acordar no plano espiritual e continuar sendo você. Só muda o teu corpo. Não é mais esse corpo físico da carne que vocês estão hoje, mas você vai ter um corpo da mesma maneira e vai continuar levando a vida da mesma maneira, do jeito que você entendeu até hoje. As pessoas às vezes começam, minha vida está passando, não sei qual que é a missão que eu vim para cumprir aqui, qual que é a minha missão. A tua missão é você mesmo, principalmente você. Se tornar uma pessoa, não vou dizer melhor, mas equilibrada, porque isso que faz a diferença. Equilíbrio. Se a gente não está equilibrado, como que a gente também vai ajudar as pessoas que estão em volta da gente? Se a gente não consegue enxergar nada além das nossas dores, dos nossos problemas, como que nós vamos ajudar quem está em volta da gente? Então a principal missão tua é o equilíbrio. É o equilíbrio que permite que você passe por diversas situações e elas não te afetem tanto. E inclusive as situações boas, porque hoje em dia a gente vê que está de uma maneira tão pesada a energia do planeta e da grande maioria das pessoas, que até quando ela consegue uma coisa que ela gostaria muito, pronto, no minuto seguinte já é a próxima coisa e aquilo não se valoriza, não se aproveita e continua as reclamações. A mudança necessária numa encarnação está dentro de vocês. Dificilmente vocês vão conseguir mudar tudo que está em volta de vocês, as pessoas, as situações. Dificilmente vocês vão conseguir mudar isso. Então cabe a vocês se adequarem a isso da melhor maneira possível, para que não traga para vocês um sofrimento, e vocês consigam passar de uma maneira equilibrada. Como a gente fala, todo mundo tem o seu livre-arbítrio. E como todo mundo tem o seu livre-arbítrio, o teu vai até onde começa do próximo. Só que às vezes aquele próximo não percebe isso e começa a tomar atitudes que fazem você sofrer. E não tem muito como mudar isso. Pode ter certeza que o espírito protetor, anjo da guarda, como vocês queiram chamar, está tentando intuir aquela pessoa que as atitudes dela estão erradas. Mas ninguém obriga ninguém a nada, não tem condições de fazer isso. Então, se hoje você não consegue mudar uma situação porque não depende só de você, comece a enfrentar a situação de uma maneira diferente, do mais equilibrada possível. Porque senão você fica nervoso, fica irritado, fica triste, isso faz mal para você, para o teu corpo físico, gera um monte de energia negativa, baixa imunidade, fica doente. E daí as coisas só aumentam, as dificuldades só aumentam. Encarnação não é fácil, mas também não é para esse sofrimento todo. Ninguém encarnou para sofrer. Mas claro que as mudanças de atitude trazem sofrimento,
muito mais do que os resgates, como a maioria entende, né? Quem acredita no espiritismo acha, não, então eu estou pagando o que eu fiz errado lá atrás, eu estou pagando o que eu fiz errado lá atrás. Muitas vezes pode ser, mas o que você fez errado lá atrás foi pelo mesmo motivo, por tomar as decisões erradas frente aos problemas da vida. As dificuldades, e elas vão vir sempre, sempre. Às vezes dá um períodozinho, um descanso, que a maioria não valoriza, porque olha para o lado, não era bem aquilo que queria, então continua reclamando. E depois vão vir as dificuldades, porque isso aqui é um intensivo, é uma escola prática e intensiva de aprendizado. E normalmente quando você não acha que alguma coisa dentro de você está certa, e você continua às vezes fazendo aquilo, reagindo ou agindo da maneira errada, você pede para quando vir aqui ser testado, ser ensinado. Às vezes vão ter pessoas do teu lado que com o exemplo dela vão te ensinar, e às vezes vão ter pessoas que estão ali para te testar. E quando a gente fala para te testar, é para ver se você reage da maneira que você entende que está certo, porque é você que decide tudo que você quer para a tua vida. Então quando você tem dificuldade às vezes de interagir com pessoas que pensam diferente de você, que você já se incomoda, já se irrita, já quer impor a tua posição sobre as coisas, pode ter certeza que enquanto você estiver assim a vida inteira vai ter pessoas em volta te testando nisso. E não é castigo, é o que você pediu para aprender a lidar, porque a maioria dos encarnados eles só começam a pensar em mudar, enxergar de maneira diferente a vida quando estão cansados de sofrer, quando não aguentam mais. E a ideia não é essa, não é para ter esse sofrimento todo. Vocês vivem em sociedade, não tem como mudar isso. Tem pessoas que pensam muito diferente de vocês. Pode ser que elas estejam erradas, pode ser que você esteja errado, pode ser que todo mundo esteja mais ou menos certo, mais ou menos errado, mas tem que aprender a lidar com essa situação. Porque quando a gente começa a se equilibrar, realmente dá valor para as opiniões que têm valor para a gente, e às vezes escutar aquelas opiniões contrárias e pensar, puxa, acho que eu estou errando mesmo, eu devia fazer diferente, e começa a seguir o teu caminho, valorizando quem está ali para te ajudar, para te apoiar, valorizando às vezes aquelas pessoas que entram na tua vida e causam um tumulto, só que às vezes essas que dizem o que realmente você precisa escutar, porque às vezes uma pessoa que gosta muito de você, apesar de se incomodar com a maneira que você leva a vida, não fala nada porque gosta de você. Então às vezes são colocadas pessoas no teu caminho para te testar, que são aquelas que você não gosta de ouvir o que elas têm que dizer, só que às vezes elas estão procurando te mostrar, olha aí. Às vezes tem pessoas que fazem coisas com você, que te botam no teu caminho, para te mostrar como isso traz sofrimento, porque às vezes você faz exatamente a mesma coisa que você reclama com outras pessoas e nem se percebe. Então a vida tudo é um ensinamento para mostrar para vocês a se tornarem pessoas mais equilibradas, para vocês terem força para enfrentar as dificuldades da vida, mas também aprender a valorizar as coisas boas. Então hoje a maior parte das pessoas, quando tem um problema, reza para Deus para tirar os problemas do caminho. Deus não faz isso. Deus ele te intui para resolver, ele te ajuda a resolver, ele te dá força para resolver, mas quem tem que resolver é você. Porque daí você vai ter um aprendizado e vai ter um mérito também se deu certo. E infelizmente vai ter que continuar repetindo se ainda está agindo da maneira errada. Tem pessoas que ficam pedindo a Deus fazer um monte de coisa com pessoas que estão do lado dela, incomodando, coisas às vezes muito erradas, e rezam para isso. E não se esquecem que aquela pessoa também é filho dele. Ele não vai fazer nada disso. Deus, ele colocou as leis gerais do mundo, do universo, e elas funcionam. E tem umas leis que a gente repete aqui que é tão simples, e às vezes as pessoas não dão o real valor para isso. Tudo que você deseja para os outros, uma parte é tua. Pensem nisso quando vocês forem desejar coisas erradas para os outros. E como é que funciona isso? Porque pensamento é energia. Quando você pensa desejando mal para alguém, você encheu o teu corpo de energia negativa.
E para você conseguir tirar aquela energia negativa dali não vai ser fácil, porque você colocou ali, você usou o teu livre-arbítrio. Às vezes tem pessoas que passam na rua, olha alguém com uma dificuldade, com um problema, ela reza pela pessoa, pô, eu não posso fazer nada, vou rezar por ela. O que acontece nesse momento? Mas ela está rezando mesmo, desejando bem, né? Ela emitiu muita luz, é uma coisa boa, uma grande parte disso é dela. E essa luz que ela está emitindo, que vai queimar as energias negativas emitidas por ela quando ela desejou mal para o outro. Quando se fala no espiritismo fora da caridade, não há salvação, não tem nada a ver com coisa material, que isso também, em muitos casos, tem essa importância, mas é principalmente do lado moral, de vocês se relacionarem com as pessoas da maneira mais equilibrada possível, fazer o teu melhor, mesmo que ninguém te conheça, ninguém enxergue, ninguém aceite ou te ache ruim, porque toda vez que você faz o teu melhor, você está emitindo luz positiva, uma energia boa. O teu pensamento é de energia boa, e isso te protege das energias vindo dos outros e queima as energias emitidas por você. Por isso que a gente fala, está nas tuas mãos. Se você vai fazer alguma coisa para alguém, se coloca no lugar dela, eu não gostaria que fosse comigo, então não faça, porque você já sabe que está errado. Energia negativa, e daí o teu corpo fica cheio de energia negativa. Mas a culpa é de quem? Do espírito. A culpa é do obsessor, a culpa é do vizinho, a culpa é daquele familiar que não gosta de você. Você pode ter o vizinho que não gosta de você, você pode ter o familiar que não gosta de você, todos têm isso. Só que se o teu pensamento for muito mais positivo que negativo, por mais energia negativa que essa pessoa mande, você está protegido pelos teus pensamentos. É isso que vocês têm que entender. Cuide dos pensamentos de vocês. Todo pensamento é energia. O corpo espiritual de vocês é feito de energia. O corpo físico de vocês é feito de energia. Se vocês pegarem o microscópio e for diminuindo, a última coisa que sobra lá é energia. O corpo físico de vocês é feito de energia. Então o pensamento de vocês afeta tudo. O teu corpo físico, o teu corpo espiritual, o ambiente que você está, as pessoas que estão em volta de você. Então, se você não está equilibrado, a tua vida vai ser sempre desequilibrada, porque é a energia que você está emitindo, e você está absorvendo energia, chamando a energia dos outros, chamando de encarnados, chamando de desencarnados, que tem o mesmo tipo de energia desequilibrada, e afastando às vezes aqueles que estão com equilíbrio. Ou essa tua energia impede do teu anjo da guarda, espírito protetor, te envolver na energia dele, porque o que pesa mais para você é a energia do lado negativo. Então você decidiu com o teu livre-arbítrio. Então cuidem. Pensamento é energia. Pensou, envolveu o teu corpo. As tuas células do teu corpo físico são alimentadas também por energia. Se você é aquela pessoa que acha que vai estar sempre doente, que vai tudo que a doença pegar, que você nunca vai se curar, você nunca vai ter saúde, você nunca vai ter mesmo. Porque é isso que você está desejando. Você está acabando com a imunidade do teu corpo, você está acabando com a proteção do teu corpo, você é aquela pessoa que a pessoa espirrou lá para o outro lado da cidade e você ficou resfriado aqui. Aí não entende o que acontece. Aí a culpa é de Deus e todo mundo, menos tua. Livre-arbítrio. Cuidem dos pensamentos. Amanhã nós temos o trabalho, o estudo para quem quiser, no mesmo horário, às 19 horas. E na próxima quarta-feira, o Centro Espírita Miguel Arcanjo está fazendo 124 anos. O fundador da casa ali, o quadro Ramiro de Jesus, o que ele sempre pediu para nós é que nessas comemorações a grande importância que ele dá é para o alimento. Então ele pede que sempre que a gente puder alimentar aqueles que vêm aqui pedir ajuda, é o que ele gostaria para comemorar esse aniversário dele. Então aqueles que puderem trazer 1 quilo de alimento, ou puderem trazer uma cesta básica, o que estiver dentro das tuas condições, nós agradecemos. Que a paz esteja com todos.